Treino em Foco, Vida de Atleta. E hoje nós temos um atleta do decathlon para conhecer um pouco da vida deste atleta, tanto da parte profissional quanto do gerenciamento da vida de atleta junto com os outros afazeres, as outras atividades sociais e profissionais do atleta. Então depois da vinheta, vocês vão conhecer este atleta do decathlon e nós vemos todas essas questões referentes ao atleta. Bom, pessoal, como eu já descrevi na chamada do vídeo, nós estamos aqui hoje com o Pedro. Tudo bem, Pedro? Certo. Muito obrigado primeiro pela tua disponibilidade de tempo, né? E para vir ceder essa entrevista para nós aqui do Treino em Foco. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo vai gostar bastante para conhecer a modalidade, conhecer o atleta e saber um pouquinho como é que funciona treinamento no decathlon. Então, Pedro, para a gente começar a entender melhor, eu acho que a melhor forma é conhecendo a modalidade de decathlon. Como é que ela funciona? Então, a modalidade do decathlon, até muitas pessoas acabam confundindo com o pentatlo moderno e com o triatlo, mas na verdade ela é composta por 10 modalidades do atletismo, 10 provas do atletismo, né? Uhum. Não tem nenhuma prova fora do atletismo. Uhum. Então, provas de pista e de campo. Pista, campo e saltos horizontais e verticais. Uhum. Então ela é feita em 2 dias. Ela tem que ter um intervalo mínimo de 8 horas de um dia para o outro e a sequência é sempre a mesma. No primeiro dia é os 100 metros, depois o salto em distância, depois o arremesso de peso, salto em altura e os 400 metros rasos. Uhum. No outro dia, no segundo dia no caso, é o 110 com barreira, o lançamento do disco, o salto com vara, o dardo e o 1500. Uhum. Então é sempre nessa ordem, ela tem que ser feita nessa ordem. Uhum. E são pontuações em cada prova. Então, por exemplo, assim, não adianta o atleta ser um exímio velocista do 100 e ter uma pontuação grande ali. Se ele tiver uma pontuação muito baixa nas outras provas, ele não teria não contabilizaria uma pontuação muito boa, teria que ser na média, assim, né? A colocação final do atleta, ela é de acordo com os 10 resultados, então é somatória de pontos. Uhum. Não é por classificação por prova. Então, por exemplo, tem uma tabela já pré-definida no 100, por exemplo, ele corre 11 segundos, é tal pontuação. Uhum. Ele corre menos de 11, é mais do que essa pontuação. Uhum. E assim em todas as outras provas. Então, o atleta que somar mais pontos no final do decathlon, no caso, é o vencedor. Não adianta ele ter só prova de pista forte e não for um bom arremessador, ou ele ter prova de saltos boas e não arremessar bem, a pontuação final dele vai ser provavelmente inferior à dos primeiros colocados. E é por a pontuação agora, Pedro, minha curiosidade, para a gente poder caracterizar bem, né, a modalidade, é essa pontuação. Então, por exemplo, deu o exemplo nos 100 metros. Uhum. Se o cara faz em 11, um pouco abaixo de 11, ele aumenta um pouco a pontuação. Se ele faz um pouco acima dos 11, ele diminui a pontuação. Então é por performance que vai registrando a pontuação dele. Isso, não é por classificação. A classificação não importa em nenhuma das provas, nenhuma das 10 provas. O que importa, eu vou dar um exemplo aqui, tem a tabela pré-definida do decathlon. Digamos que 11 segundos dá 860 pontos, que é mais ou menos isso. 10 segundos e 90 vai dar 900 pontos. E assim tem uma tabela paralela, resultado com a pontuação. Salto em distância segue a mesma. Só que aí salto em distância para mais, né? Sim, claro. 7 metros. É por performance. Quanto melhor a performance naquela modalidade, maior a pontuação. Exatamente, dessa forma que funciona. E as 10 provas dessa forma. Bom, legal, deu pra gente entender um pouquinho assim como é que funciona. E no Brasil, assim, Pedro, hoje como é que tá o Brasil em termos mundiais? Tem um certo destaque? Está longe dos atletas de nível mundial top? Como é que está o Brasil em termos de posicionamento mundial? Assim? Não, o Brasil tem, acho que 3 atletas entre os 20 do mundo. Tem 3 atletas entre os 20 do mundo. Em 2013 teve o Carlos Eduardo, que é até amigo meu, foi 6º no ranking mundial da IAAF. E tem vários atletas acima de 7 mil pontos entre os primeiros no ranking sul-americano. Então é bastante forte a modalidade no Brasil. É pouco conhecida, mas é bastante forte. Ela é bem, eu vejo, me parece que ela é menos popular do que o atletismo em si, né? Isso, ela acaba sendo menos. As provas, na verdade, são as do atletismo, né?
Mas então, é a modalidade, né, que agrega as provas, ela é desconhecida, né, do público no geral. Pouquíssima gente conhece o decathlon, conhece o 100, conhece a distância, conhece a altura, todas as modalidades do atletismo e que são inclusas no decathlon, mas não conhece o decathlon em si, como funciona essa prova. Pessoal, o Pedro está participando de algumas pesquisas nossas aqui na universidade. Vocês vão ver ao longo dessa entrevista alguns flashes dessas medidas que nós estamos fazendo com os atletas, e aí incluindo o Pedro. E aí vocês vão acompanhando então também essa parte das medidas. Mas Pedro, assim, agora vamos evoluir e raciocinar com o Pedro Nascimento. Como é que tu te inseriu na modalidade? Como é que tu iniciou? Tu tinha alguma base de alguma outra modalidade antes? Como é que foi tua inserção no decathlon? Então, eu treino ginástica olímpica, treinava na ginástica olímpica desde os 6 anos, treinei até os 18 anos, então deu 12 anos de treino de ginástica olímpica. Aí, como eu fiquei um pouco mais alto que os atletas, um pouco mais alto, um pouco mais pesado, já estava começando a me lesionar muito na ginástica, eles me sugeriram para passar para a modalidade de salto com vara. Que a maioria dos atletas de salto com vara tem uma bagagem anterior da ginástica olímpica, né? Então eles me botaram no salto com vara, deu certo, eu me dei bem aqui no estado, fui para vários brasileiros e depois de 2, 3 anos treinando salto com vara, eu me interessei pelo decathlon e comecei a treinar até hoje. Então ali com 20 anos, 18 anos, dos 18 aos 20 eu comecei a me interessar e depois segui treinando até hoje no decathlon. Então, quando tu começou, na verdade, o decathlon, tu já tinha experiência prévia em outras modalidades, na ginástica artística, que foi teu início, né? Isso. E tu já era atleta do salto com vara, daí no caso. Isso. E fazia outras provas individuais também, fazia às vezes um salto em altura para ajudar a equipe. Fazia... Mas a tua prova forte era o salto com vara, isso. Fazia algumas outras provas só para sempre a bagagem da ginástica olímpica dá uma base motora muito boa, né? Então, e tu tá agora há quanto tempo assim no decathlon, Pedro? No decathlon em torno de 6 anos, 6, 7 anos. Já iniciou competitivo, um nível forte de treinamento para competição, isso, para rendimento, né? Para alto rendimento. Sempre, a partir do momento que eu iniciei, já foi com objetivo em uma competição. E agora, levando em consideração que tu iniciou pela ginástica artística, migrou em função do teu tamanho, que tu ficou muito grande para ser um ginasta, né? Tu migrou pro salto com vara e depois tu migra também pro decathlon. No decathlon, a tua prova mais forte é o salto com vara? É o salto com vara. Hoje a minha prova chave no decathlon é o salto com vara. E tu teria alguma outra prova assim que tu tem também uma expressividade maior, assim, o salto com vara e os 100 metros, ou o salto com vara e o salto de distância? O salto com vara e o lançamento do dardo, arremesso de peso, as provas de arremesso e lançamento também me saio bem também. Provas de força aí para membro superior, potência, força de membro superior, tu te sai bem. Isso. E qual é que tu tem mais dificuldade, assim? Provas de resistência e de resistência e velocidade, que é ali o 400 metros e o 1500. São as provas que eu tenho um pouco mais de dificuldade, até pelo tamanho e peso. Na verdade, muita massa corporal para transportar, né? Isso. Na verdade, todo decatleta tem algum ponto fraco, né? Sim. Eu tô vendo a tua individualidade, né? O que seria de bom das 10 provas e o que seriam aquelas provas que tu tem mais dificuldade, né? Na modalidade. Na realidade, assim, o decatleta de hoje, o decatleta moderno, ele não pode ter nenhuma prova fraca, né? Ele tem que estar bem nível médio para bom em todas. Não adianta, se tiver uma fraca, já joga a pontuação muito para baixo. Então tem que estar de médio para bom em todas as provas para te conseguir. Esse eu vejo assim, até é bom a gente comentar para os seguidores do Treino Foco acompanhar. Eu vejo como talvez o nível de maior complexibilidade da modalidade. Porque tu tem ali uma prova, por exemplo, de 1500 que já entra numa resistência anaeróbica forte de lactato, por exemplo, queda de pH muscular, como 400 metros também, mas tu tem uma prova de 100 metros que é fosfocreatina base bioenergética que não tem uma produção significativa de acidose muscular, né? Tu tem uma prova de arremesso de peso, né? Lançamento de dardo, que são provas extremamente de potência, de curta intervenção, né? Então é bem diferente assim a exigência física. Falando em treinamento, assim, a gente costuma dizer que o decathlon são praticamente 8 provas de explosão
na verdade quase 9 provas, que 400 também entra bastante na... Uma explosão com certa resistência, né? Isso. E uma prova só de resistência anaeróbica, aeróbica, não chega a entrar bem no aeróbico, né? Mas anaeróbico... Qual é o tempo que tu faz nos 1500? Dá em torno de 5 minutos. Sai um pouquinho do anaeróbico, migra um pouquinho no aeróbico, mas muito pouco também, né? Pelo tempo, assim. Mas então o treinamento é voltado mais à força e potência mesmo, porque se tu acaba treinando demais para os 1500, tu acaba prejudicando nas outras provas de potência. E como são 9 de potência e uma de resistência, no prioridade para as provas prioridade para as 9, né? E aí no 1500 vai na como é que entra o treinamento resistido com peso no teu treino? Obviamente tu deve ter lá os treinos específicos da modalidade, vai ter que ter saída de bloco dos 100 metros, tiro de 100, um pouco mais, tiro de 400, óbvio, para treinar. Mas como são provas, que eu vou falar, 8 a 9 provas de potência, eu imagino que tu utilize muito o treinamento resistido com peso nos teus treinamentos. Como é que é esse treinamento específico do TRP? Então, a gente divide em periodização, claro, né? A gente usa bastante, em média de 3 vezes na semana, o treinamento com peso, com halteres, que a gente chama. Ele é bem periodizado, tem que ser de uma forma bem feita, porque senão ele acaba prejudicando na amplitude do movimento, em performance mesmo, né? Se tu acaba extrapolando a musculação, a articulação, essas coisas assim, atrapalham muito pro atleta de velocidade, de resistência que seja. Então o treino é bem periodizado, mas em geral são exercícios de força até 15 dias antes da competição e depois um treinamento voltado para potência, com cargas bem altas, amplitude não tão alta, é um treino mais específico mesmo para a modalidade, né? Vocês não chegam a treinar hipertrofia, assim, né? Ou chega a ter um momento da periodização que entra algum trabalho de hipertrofia, ou vocês treinam, por exemplo, a gente entrevistou o Rock, um remador, né? Há um tempo atrás aqui, 2 semanas a gente publicou aqui no Treino em Foco. E ele colocava que o TRP, ele usa o TRP basicamente para treinamento de força pura mesmo, né? Ele não faz trabalho assim de força visando hipertrofia muscular, é força pura, desenvolvimento e agregação de força. É similar ao que tu fazes lá ou não? É bem similar, na verdade basicamente é só força no nosso treino, e pré-competição usa o treinamento de potência com carga baixa e velocidade no exercício para te chegar na competição mais solto, mas é basicamente força. A hipertrofia é que vai muito de atleta para atleta, né? Aquela individualidade biológica. Sim, exato. Então tem atletas que a gente tem que jogar um período de hipertrofia, que às vezes o atleta está com uma massa magra um pouco baixa, precisa aumentar, então, mas é muito pouco. No geral não é necessário, só depende da peculiaridade do atleta, que um ou outro há necessidade de. Porque a nossa força que a gente precisa no atletismo, como são provas de velocidade, saltos, é a força relativa, não é a força bruta, é a força relativa. Quanto mais força tiver para levantar o teu corpo e menos peso para aquele nível de força. Exatamente, é isso que precisa. Então o trabalho de hipertrofia ele é meio contraproducente, assim, se exagerar no ganho de massa muscular, porque vai ter ganho de peso, e aí o cara alçar o corpo num salto com vara, obviamente... Até nos 100 metros, que são vários saltos, né? Se tu filmar os 100 metros passo a passo, eles são vários saltos. O salto em distância, então o ganho de massa exagerado atrapalha nesse... Até a própria saída da inércia, né? Que tu tá saindo do bloco ali, acelerar os 30, 40 primeiros metros ali, que tu vai ter um período de aceleração. Quanto maior o peso, maior a dificuldade em acelerar essa massa, né? Então... E também não pode... Mas a massa magra também é necessária, né? Então por isso que tem atletas que têm um nível muito baixo de massa magra, que a gente tem que fazer um período de hipertrofia, mas bem longe do período de competição, para ele adquirir um pouco mais de massa magra. E trabalho de potência com execução com velocidade no TRP, vocês chegam a fazer, ou o trabalho para soltar é mais na pista, é mais no campo, é mais na especificidade? Assim? Não, o trabalho de potência é feito na academia. Na academia mesmo, também. Potência assim mesmo. Potência, agachamento com saltos, extensor com velocidade, trabalho de transferência também a gente faz bastante, né? Agachamento, digamos, com uma carga alta, termina o agachamento, faz um tiro de 20 metros em sequência, 100%, né?
esse trabalho de transferência, mas é tudo feito na academia mesmo. Até na semana da competição, tu trabalha com halteres. Legal. Pedro, como é que está a tua performance aí? Qual é a tua expectativa agora no segundo semestre de 2015? Qual é a tua expectativa de 2016? Há a possibilidade de tentar galgar um score significativo para chegar nas Olimpíadas de 2016 no Rio? Como é que está a tua lógica aí, vislumbrando aí? Pode chegar nas Olimpíadas? O que tu acha? Então, eu terminei o ano passado entre os 8 do Brasil, no ranking brasileiro, e para a Olimpíada de 2016 provavelmente vão os 3 primeiros. Mas ainda eu tenho planejamento, tem muitas. O decathlon é bom por esse lado de tu ter como evoluir muito, né? Porque tu tem como evoluir um pouco em cada prova e no final isso dá uma dimensão grande, dá uma dimensão grande. Mas tem que ser um trabalho bem estratégico pela quantidade de provas. Mas para 2016 a última seletiva é o Troféu Brasil do ano que vem, que já deve acontecer no Rio, um mês e meio antes das Olimpíadas. Então lá que vai ser o divisor de águas assim e que vai definir quem vai para a Olimpíada. Tua preparação está focando essa competição então agora? Focando para 2016. Claro, também tem os compromissos aqui, Jogos Abertos, universitários brasileiros, mas o foco principal é o Troféu Brasil. Essas provas que estão antecedendo o Troféu Brasil, tu está usando como preparatórias assim para aferir como é que está o teu desempenho? Essas provas servem de estudo também, né? De preparação e de estudo, porque assim, todo decathlon que tu faz, tu acaba aprendendo alguma coisa. É uma prova que demora para o atleta amadurecer, pelo fato de ser 10 provas, demora, é difícil o atleta ter um amadurecimento rápido. Ele geralmente os melhores têm 28, 29 anos, é a idade que ele já conseguiu entrar em todas as provas do decathlon com a tranquilidade para fazer o melhor resultado. Eu imagino que o treinamento técnico seja bem complexo, assim, porque tu precisa treinar, por exemplo, movimentos técnicos da velocidade, lá no 100 e 400, tu precisa treinar movimentos técnicos do lançamento de dardo, do arremesso de peso, do disco, né? E do próprio salto com vara, que eu imagino que a parte da complexidade coordenativa motora para um salto com vara, ela é bem complexa, bem difícil, intensa, né? Então eu imagino que esse treinamento técnico que tu deu fazer, ele tem bastante nuances, assim, peculiaridades. O treinamento é bem voltado para a parte técnica, né? Porque, digamos, de gesto motor semelhante, a gente tem só o 100, o 400 e o 1500. O resto das outras 7 provas, o gesto motor é totalmente diferente. O 110 com barreira é uma coisa... O que eu quero dizer assim, o treinamento do 400, ele vai auxiliar tanto no 1500 quanto no 100 raso. Também auxilia no 110, mas eu quero dizer que a prova em si, a passagem da barreira é uma coisa totalmente diferente. Uma técnica bem peculiar, né? Isso, bem objetiva da prova. Então, o 110 é bem diferente, o distância, a altura, o vara, todas têm o seu diferencial, não se assemelham em nada. Então, a parte técnica tem que ser muito bem feita. É mais priorizando a parte técnica, às vezes, do que a força, do que a preparação física. Deve ser bem complexo isso, né? Periodizar tudo isso deve ser um quebra-cabeça, né? Para poder jogar bem as peças no tabuleiro e organizar elas assim. Bem complicado. Tem que ser pelo menos 7 a 8 sessões na semana de treino para te conseguir encaixar tudo isso e ainda encaixar o treino de musculação, ainda encaixar um treino de rodagem, fisioterapia. 7 a 8 sessões de treinamento por semana, então significa que tem dias que tu tens 2 sessões de treinamento. Isso, tem 2 períodos. Geralmente, na verdade, cada decatleta faz do jeito que achar melhor, né? No meu caso, eu divido a parte técnica da parte de halteres, no caso, da parte de academia. Então, geralmente treina 5 a 6 vezes a parte técnica na semana e treina 2, 3 vezes a parte de academia. Então, isso, no final das contas, dá 9, 8, 7 sessões, depende da semana. Legal. Pedro, para a gente registrar, para o seguidor do Treino em Foco também saber isso, quais são os teus resultados assim, mais expressivos, tanto no salto com vara quanto no decathlon? Assim, poder citar um ou outro de anos atrás, só para a gente conhecer um pouquinho assim, as provas que tu participou, teus resultados mais... Então, eu já fui 7º colocado no Troféu Brasil, agora não me recordo. Decathlon, salto com vara? No salto com vara.
Já fui 8º no ranking sul-americano de decathlon. Fiquei ano passado em 2º lugar no Grande Prêmio do Uruguai, no Grand Prix Internacional. Ganhei os Jogos Abertos ano passado. Assim, de cabeça não vou saber todos os resultados. Alguns, né? Só pra gente referenciar. Campeão, eu sou recordista absoluto do estado no salto com vara, recordista do JASC e recordista estadual adulto nessas modalidades. E ano passado fiquei em 2º no decathlon e ganhei salto com vara. E esse ano ainda não entrou bem no período competitivo, né? Uhum. Pedro, um detalhe que a gente sempre comenta de todos os atletas que nós entrevistamos aqui no Treino em Foco é comentar um pouquinho da vida também extra específico do atleta. Como é que ele gerencia? Por exemplo, tu é acadêmico de educação física, como é que tu gerencia isso? Eu sei também que tu está com um auxiliar técnico de uma outra menina que está surgindo aí como talvez um grande nome do salto com vara, né? Uhum. Então, como é que tu está gerenciando essa questão aí de ser atleta, que treina às vezes 2 turnos no dia, é acadêmico de educação física e está ingressando também numa carreira paralela aí de auxiliar técnico? Como é que tu está? Então, além de ser um quebra-cabeça na hora de montar o treinamento, né? Também tem esse quebra-cabeça de gerenciar a própria vida no geral, né? Então, normalmente agora eu consegui trabalhar, eu estou trabalhando na própria área do atletismo, então isso ajuda bastante com a questão de viagens e outras coisas. Mas meu período de treino é durante a manhã inteira. De tarde eu tenho um período que eu trabalho como auxiliar técnico com alguns atletas da fundação, e de noite eu tenho a faculdade, né? Então o mais complicado são as viagens, no caso, né? Que às vezes tu viaja na quinta, volta na terça, então perde aula. Agora com o trabalho voltado já ao atletismo, já é compreensível essa ausência, né? Mas normalmente eu viajo até com outros atletas que eu tô auxiliando, então não tem mais esse problema. O nome da menina, aquela que tu falaste que foi no aeroporto agora de Floripa, ela foi para um mundial, uma coisa assim, né? Que tu tá com ela? A Isabel Demarco, ela foi pro mundial agora, ganhou o Campeonato Brasileiro e foi pro mundial na China, lá em Pequim. E ela... Uma promessa, ela aí... Ela ainda é o primeiro ano da categoria, dessa sub-17, ela tem só 16 anos, mas ela é uma promessa na modalidade, assim, tá muito bem, ela ficou em 3º lugar no Campeonato Brasileiro até 19 anos, mesmo ela tendo 15 na época. Então ela... Um resultado bem expressivo, né? Ela, das 16 anos não tem nenhuma atleta que chega próximo dela no Brasil. E ela agora está indo pro Mundial e a gente está esperando como é que ela vai se lidar lá, né? Tem a boa sorte lá, né? Mesmo sendo nova e tal, ela é bem responsável. Legal. Pedro, a gente está se aproximando aqui do final da entrevista contigo e a gente sempre coloca também algumas questões assim da parte de patrocínio dos atletas, né? Até porque a gente sabe que no Brasil ser atleta é bem complicado, então dentro da divulgação que o Treino em Foco pode atingir, a gente sempre busca também citar principalmente aqui os nomes das pessoas que apoiam ou patrocinam o atleta. Tu tens hoje patrocinadores, tu tem apoiadores, tu pode, inclusive, faço questão que tu cite o nome das pessoas que contribuem com o teu treinamento, né? A nossa equipe, a associação, tem a ajuda da Unimed, né, que é um grande apoiador nosso, a Fundação Municipal de Esportes também, a própria FURB e ETEV são colaboradores, né, que dão uma parte de bolsa de estudo para os atletas, né, e algumas outras ajudas. A gente tem alguns atletas ao apoio do governo do estado através de projeto, né, que foi realizado no passado. Então alguns têm essa ajuda do governo do estado, e a gente não pode deixar também de falar da ajuda do Ministério do Esporte, através do SESI, né, com todo o material, porque além de tu ter o trabalho de planejamento, de trabalho técnico, o atletismo ele também precisa de toda a parte de material, né? Sem o material fica impossível de trabalhar. E o Ministério do Esporte e o SESI que deram essa condição para os atletas de Blumenau. Em termos de material de ponta, assim, para fazer um treinamento qualificado, né? Isso, exatamente, para fazer o próprio resultado, né? Sim. Então, todas as modalidades,
os materiais são de um valor muito alto. Por exemplo, um dardo de ponta, uma vara, um disco, são todos materiais muito caros. Então, coisas que assim a associação não iria conseguir adquirir, né? Então, o SESI, através do Ministério do Esporte, conseguiu adquirir todos esses materiais para o nosso clube. Então, hoje, para treinar em termos de instrumental, assim, tá tranquilo. Tu tens tudo que a princípio precisa para ter um resultado expressivo. Isso, a partir de 2013 que veio essa ajuda, a gente tem um material de ponta para tá treinando, né? Pedro, para a gente encerrar aqui a entrevista, eu também tenho colocado para todos os atletas que vêm aqui, para deixar uma mensagem no sentido assim, se alguém que está nos assistindo tem um desejo também de ser um decatleta, né? Quer iniciar na modalidade ou já faz uma outra prova e quer migrar para o decathlon, o que tu deixaria assim como mensagem, o que o cara tem que ter como fator psicológico ou físico, capacidade de treinabilidade? Quais são as mensagens assim, que tu deixaria ou as lojas que tu deixaria para quem quer ingressar na modalidade? Então, primeiro de tudo é vontade, né? Tem que ter motivação e vontade. Motivação, até porque é um treinamento bem desgastante, tem que querer, né? Ser atleta da modalidade. Bem complicado, mas é possível. Todo mundo não tem idade já. Teve decatletas que entraram na prova com 20 anos, teve decatletas que entraram até mais tarde, com 22 anos, que já tinha uma bagagem, né, do atletismo. Então, primeiro é ter vontade, ter a disciplina de treinamento, que também não dá para perder treino, porque como o planejamento é todo feito, como são 10 provas, por exemplo, vou dar um exemplo, eu vou treinar na sexta o salto com vara, eu vou treinar o salto com vara só na outra sexta de novo. Então, se tu falta um dia, na verdade, tu perde 14 dias de treino naquela prova. Tu fica 14 dias sem vivenciar ela. Então, é muito regrado, muito disciplinado e procurar um lugar que tenha condições, né, físicas também de tá treinando, como agora no SESI, né? Fazer um teste primeiro. Sim. E ver se tem condições também de procurar alguém que consiga introduzir na modalidade também um treinador, alguém que dê uma orientação assim no começo, eu imagino que seja importante, né? Isso. O cara faz prova de 400 e 100 e quer ser decatleta, ele vai ter que fazer outras coisas bem diferentes, como tu falou, né? Movimentos coordenativos bem diferentes, assim. O principal é a persistência, né? É a persistência de estar na pista todo dia, de estar querendo aprender, porque assim, para quem está começando, é muito aprendizado, é muita experiência motora nova, então tem que ter muita cabeça, muita tranquilidade para estar perseverando assim, né? Isso, para estar todo dia aprendendo alguma coisa nova, um movimento novo, então é bem complexo assim o nível de amplitude de movimentos, né? Então é persistência mesmo, e tem um pouco do dom tem que ter, né? Não adianta também o dom a pessoa tem que ter, porque senão também não adianta. Pedro, muito obrigado aí pela entrevista aqui para nós. Que agradeço a oportunidade de estar no Treino em Foco, podendo mostrar para o pessoal de casa um pouco mais da modalidade, que até é pouco conhecida, até é bom isso, né? Para as pessoas comecem a conhecer mais o decathlon. E também a oportunidade de agradecer as pessoas que ajudam, né? As empresas nós aqui do Treino em Foco, nessa série especificamente do Vida de Atleta, a gente busca, obviamente, mostrar a modalidade, conhecer a modalidade. Claro que tem modalidades bem conhecidas, né? A gente já entrevistou aqui o Carlos Eduardo Duda, né? Que é um fisiculturista, e nessa modalidade é bastante popular hoje, principalmente assim no meio da internet, na nossa região. Mas a gente aqui no Vida de Atleta, aqui nessa série, a gente busca mostrar aquelas modalidades que são populares, mas também mostrar aquelas modalidades que não são, e mostrar a vida dos atletas de diferentes modalidades, que tem alguns pontos que são muito comuns, né, Pedro? Todos que eu entrevistei até agora falam em disciplina, perseverança, força de vontade. Então, quer dizer, me parece que são quesitos assim, que se o atleta não tiver, independente da modalidade, ele não tem como galgar mais à frente, né, questões que possa evoluir. Então esse é um aspecto que a gente percebe em diferentes atletas assim como pontos chaves, né?
Pedro, mais uma vez, obrigado mesmo agradeço. o auxílio na pesquisa e na entrevista hoje aqui. Eu agradeço. E ao pessoal seguidor do Treino em Foco, um grande abraço, até o próximo programa. Nós vamos aí entrevistar um novo atleta de uma outra modalidade esportiva e trazer informações sobre essas outras modalidades esportivas para vocês. Um grande abraço, até o próximo programa. Quanto tempo dura a tua sessão de treinamento em média, assim, para o pessoal também ter essa noção, né? O tempo da sessão de treinamento. Então, o treino, por exemplo, o treino de coxa, que era um treino um pouco mais extensivo, ele passava muitas vezes de 1 hora, 1h10, 1h15, porque eu fazia o grupamento muscular completo num volume muito alto. Não me adiantava fazer 12 séries de quadríceps porque não fazia nem efeito, não sentia nem um pouco de dor muscular, nada. Então a gente vai pegando uma